If you have a copy of Scripture, would you please turn with me to the Gospel according to Mark? Se você tem a Escritura Sagrada, por favor, abra comigo no Evangelho de Marcos. We'll be reading in just a moment from Mark chapter 10, beginning at verse 17. Em alguns minutos leremos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, começando no versículo de número 17. Now, as you turn there, I want you to imagine something with me. À medida que você abre a sua Bíblia nesse texto, eu gostaria que você imaginasse comigo algo. Imagine you are a member of some other church, Imagine que você fosse membro de alguma outra igreja and you are standing outside with your friends one afternoon. e que em uma determinada tarde você está fora dessa outra igreja com seus amigos And you see a car pull up to the curb. e você vê um carro se aproximando ali. It is a very expensive car. E é um carro muito caro. And the man who comes out is dressed in a very expensive suit. E o homem que sai daquele carro, ele está vestido com um terno muito caro. Now, you know this man. Você conhece esse homem. He is a very popular and powerful man in the community. É uma pessoa muito popular, muito influente naquela comunidade. And he is very well respected as a moral and decent man. E também ele é muito bem respeitado, tanto no sentido moral quanto na decência. And he comes to you and you ask him, what brings you here today? E ele se aproxima de você, e você volta-se para ele e pergunta, o que te traz aqui hoje? He says, I've come to meet with your elders. I want to be a member of your church. E ele diz, eu quero me encontrar com seus presbíteros, eu quero me tornar um membro desta igreja. And you begin to get very excited that this man could be part of your church. E você começa a ficar alegre, entusiasmado, porque esse homem poderá ser membro da sua igreja. But about an hour later, he walks out and his face is sad. Mas depois de uma hora que ele conversou com os presbíteros, ele sai e o seu rosto está triste. And you say, why are you so sad? E você pergunta a ele, por que você está tão triste? He says, well, I asked your elders if I could be a member of your church, and they said no. Ele diz, bom, eu perguntei aos seus presbíteros se eu poderia me tornar membro dessa igreja e eles me disseram que não. That would be something of the shock the disciples felt. Aquilo teria sido mais ou menos o mesmo choque que os discípulos de Jesus Cristo sentiram. As they watched Jesus meet with the rich young ruler. À medida que eles viram Jesus Cristo se encontrar com aquele jovem rico na passagem que haveremos de ler. But Jesus has something important for them and us to see. Mas Jesus Cristo nesse texto tem algo importante a ensinar, tanto para os seus discípulos no passado como para nós hoje. And so before we read this scripture, let's ask God's help to Então, understand. antes de lermos a Escritura Sagrada, vamos pedir que Deus nos ajude a compreendê-la em oração. Our great God and Heavenly Father, Grandioso Deus e Pai Celestial, we thank you for your word. nós te agradecemos por tua palavra. We thank you that it tells us about who you are. Nós agradecemos porque ela revela quem tu és. And it tells us about who we are. E ela nos revela quem nós somos. And it shows us even hard things about ourselves. E ela evidencia até mesmo algumas coisas difíceis a nosso respeito. That we might know what a great and merciful God you are. Para que possamos saber quão grandioso e misericordioso Deus tu és. So we pray that your Spirit would shine light on our minds. Então oramos para que o teu Espírito lance luz na nossa mente. That we would understand the truth of your word. Para que possamos compreender a verdade da sua palavra. So that we might believe and live by it in the days ahead. Para que possamos crer e viver nos dias por vir. And we ask this in Jesus' name. E pedimos isso no nome de Jesus. Amen. Amém. Our scripture, Mark chapter 10, verses 17 to Do you 31. want me to lift it up for you? Yeah. I can hold, I can fix here something. Is it okay? That's good. Did you want I don't need it. No. Did you want to read the scripture? Mark 10, I can 17 to 31. Ok. Leiamos então do versículo de número 17 em diante. Diz assim o texto bíblico. E pondo-se Jesus a caminho,
correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, citando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. When Jesus meets this man, he is making his way from Galilee in the north to Jerusalem in the south. Quando Jesus Cristo encontrou aquele jovem, ele estava no seu caminho da Galileia, no norte da Palestina, para Jerusalém, no sul. And the closer he gets to Jerusalem, the larger the shadow of the cross lies on him. E quanto mais ele se aproximava de Jerusalém, mais amplamente a sombra da cruz se tornava uma realidade sobre ele. And as Jesus gets closer to the cross, he is teaching his disciples more and more about the kingdom of God. E à medida que Jesus Cristo se aproximava daquele momento que ele morreria na cruz, ele começou a ensinar aos seus discípulos mais e mais sobre o reino de Deus. In the verses leading up to our passage, he has taught them about marriage and about children. E nos versículos anteriores a essa nossa passagem, ele estava falando com eles sobre casamento, sobre crianças, sobre filhos. And now here is a lesson about money and the heart. E agora, nesse texto, parece que temos uma lição sobre o dinheiro e sobre o nosso coração. And the way this lesson happens is surprising. E a maneira que essa lição ocorreu foi uma maneira surpreendente. We're told in verse 17, as Jesus is traveling, this man runs up to him. Nós lemos no versículo de número 17 que à medida que Jesus Cristo viajava, esse jovem correu para ele. And he kneels before Jesus and he speaks to him with utmost respect. E ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus Cristo e ele falou com o Senhor Jesus com grande respeito. If his mother were there, she would be so proud how respectful my son is. Se a mãe dele tivesse presente ali, ela se sentiria orgulhosa de quão respeitoso o filho dela foi naquele momento. Now this man we know as the rich young ruler. Bom, nós conhecemos esse homem como o jovem rico. Mark tells us he is rich, verse 22. Versículo de número 22, Marcos diz que ele era rico. In Matthew's account, we learn that he is a young man. No relato de Mateus, nós lemos que ele era um jovem. And in Luke's account, we learn he is a ruler. E no relato de Lucas, nós ouvimos que ele estava até mesmo entre os governantes daquela época.
probably a leader in the local synagogue. Provavelmente ele era um dos líderes na sinagoga local. So he is a pious and respected man in the Jewish community. Então ele era um homem piedoso e respeitado na comunidade judaica. And you can imagine what the disciples are thinking as they see this man kneeling before Jesus E Christ. você pode imaginar o que os discípulos pensaram quando eles viram aquele homem se ajoelhando diante do Senhor Jesus Cristo. Jesus' ministry of late has been one opposition and trial after another. O ministério do Senhor Jesus Cristo, até aquele momento, havia sido um ministério de oposições e dificuldades, uma após a outra. You can imagine the disciples thinking to themselves, maybe things are about to change. Talvez os discípulos pudessem imaginar, quem sabe agora as coisas irão mudar, não é? The leaders have done nothing but oppose us, but here is a leader who wants to follow Jesus. Ou eles poderiam pensar, os líderes até esse momento não fizeram nada além de se oporem a nós, mas quem sabe agora, a partir desse jovem líder, a liderança começará a apoiar aquilo que está sendo realizado. But after Jesus speaks with him for a while, the man leaves. Mas depois que Jesus conversou com aquele jovem por um determinado tempo, o jovem foi embora. At least today he will not enter the kingdom of God. Pelo menos naquele dia ele não entraria no reino de Deus. And then Jesus turns to his disciples and begins to explain to them the lesson from this meeting. E então Jesus Cristo voltou-se para os seus discípulos e começou a explicar para eles a lição daquele evento. And they are so surprised. You see in verse 26, they ask the question, who can be saved? E eles estavam tão surpreendidos com aquilo, porque você observou, eles fazem a pergunta para o Jesus Cristo, então quem pode ser salvo? They have followed Jesus Christ for nearly 3 years. Eles haviam seguido o Senhor Jesus Cristo por pelo menos 3 anos, por quase 3 anos. They have seen him work miracles. They have seen him preach the gospel. Eles haviam visto o Senhor Jesus Cristo realizar milagres, pregar o Evangelho. And everything they thought they knew, now they weren't so sure. E tudo que eles pensavam saber acerca de Jesus, agora eles não estavam tão seguros que eles sabiam. So where did this man go wrong? Então, o que aconteceu de errado com esse jovem? Onde é que esse jovem havia errado? What lessons does Jesus Christ have for you and me this morning? Quais lições que Jesus Cristo tem para você e para mim nesta manhã, a partir desse texto? And I want us to see 2 things this morning from our scripture. Eu gostaria de observar 2 coisas nesta manhã, a partir desse texto. In the first place, this man did not understand himself. Em primeiro lugar, esse homem não compreendia a si mesmo. And in the second place, he did not understand God. Em segundo lugar, ele não compreendeu quem Deus era. So in the first place, how is it this man did not understand himself? Então, em primeiro lugar, como foi que esse homem não compreendeu quem ele era? Jesus exposes this in 2 ways. Jesus explica isso, ou expõe isso, de 2 maneiras. In the first place, we see this man's self-confidence. Em primeiro lugar, nós vemos a autoconfiança deste jovem. That comes from his question in verse 17. Isso vem da pergunta que ele fez no versículo de número 17. He says, Jesus, what must I do to inherit eternal life? Ele diz, Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Think about that question for just a moment. Reflita sobre essa pergunta por alguns momentos. He is thinking that if I am to get eternal life, Ele está pensando que se for para eu receber a vida eterna, I'm going to have to do something to earn it. eu terei que fazer alguma coisa para merecê-la. Now, this man is very successful. He is very accomplished. Esse homem, ele é muito bem sucedido, tem inúmeras realizações. And that's his mindset. E esta era a mentalidade dele. Just tell me what I have to do to get what I want. Então, a mentalidade era simplesmente, diga-me apenas o que eu devo fazer para obter aquilo que eu quero. And then when Jesus tells him, well, this is what you must do, Então, quando Jesus disse para ele, bom, o que você deve fazer é isso. the man says in verse 19, oh, I've done all that.
O versículo de número 19, ele diz, não, eu já fiz tudo isso. And he says in verse 20, not only have I done this, I've done it since I was a young man. E ele diz, eu não apenas fiz todas essas coisas, mas eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. He is looking at Jesus in the face, Ele está olhando para Jesus, no rosto de Jesus, frente a frente. and he is saying, I have kept the law of God since I was a young man. E ele está dizendo para Jesus, eu tenho guardado e obedecido a lei de Deus desde a minha juventude. And I claim eternal life as a good law keeper before E eu God. reivindico a vida eterna por ter sido obediente à lei até esse momento. So this is a man who is very confident in himself. Então esse é um homem que tinha muita confiança em si mesmo. But Jesus, you see, will also expose his self-deception. Mas Jesus Cristo vai expor também, não apenas a autoconfiança daquele homem, mas o auto-engano daquele jovem. He shows this man, mercifully, you are not the man you think you are. Ele mostra para aquele jovem, de uma maneira muito misericórdia, você não é a pessoa que você pensa ser. Now, the man is polite, he is earnest, and he is sincere. O homem é muito sincero e ele é muito educado, But he is blind. mas ele está cego. So, how will Jesus pierce the blindness? Então, como que Jesus Cristo resolve o problema da cegueira daquele homem? Well, notice what he does. He takes him to the law of God. Veja o que ele faz. Jesus Cristo leva aquele jovem para a lei de Deus. And that's what God has designed his law to do. E foi para isso que Deus, de fato, deu a sua lei, para que a lei de Deus possa iluminar a nossa mente. It is designed to show us who we really are before Para que God. o propósito da lei é mostrar quem de fato nós somos diante de Deus. And the law shows us things about ourselves that we wouldn't see. E a lei nos revela coisas acerca de nós mesmos que de outra maneira nós não perceberíamos. I knew a man years ago who lived on the Atlantic coast of the United States. Eu conheci um homem há alguns anos que morava na costa atlântica dos Estados Unidos, Where there was a lot of flooding. onde existe muita enchente. And he owned a company that would go in and fix flooded homes. E ele era proprietário de uma companhia que consertava casas que haviam sido danificadas por enchentes. He told me about a tool that he used in his job. E ele me falou de uma ferramenta que ele utilizava naquele trabalho dele. You would go into a flooded home and you would see a white wall. E ele diz, você entra numa dessas casas afetada pela enchente, você chega e vê uma parede branca. It looked just fine. Essa parede parece perfeita. But then he would shine this light on the wall. Mas então ele pegava e ele iluminava aquela parede. And it would expose the mold and the mildew behind the wall. E aquela ferramenta expunha o que estava de errado naquela parede, ou por detrás daquela parede. And that's how the law of God works. It exposes what's deep inside us. E é assim que a lei de Deus funciona. A lei de Deus expõe o que está dentro do nosso coração. So how does Jesus try to lead this man to understand who he is? Então, como Jesus Cristo conduz aquele jovem para compreender quem de fato ele era? Well, you'll notice in verse 19, he lists the commandments. Bom, você observa no versículo 19, ele enumera os mandamentos. There are 5 of them in order. They're all from the 10 commandments. Existem 5 deles aqui, 5 daqueles 10 mandamentos estão aqui no versículo 19. But did you notice there are 2 important commands that are missing? Mas você observa que existem 2 mandamentos muito importantes aí que não estão nessa lista. The 10th commandment, you shall not covet. O 10º mandamento, não cobiçarás. And the whole first table of the law, to love the Lord your God with all your heart, soul, strength, mind. E todos aqueles primeiros 4 mandamentos que fazem parte da primeira tábua da lei, que diz que você deveria amar o Senhor Deus de todo o seu coração. Now, why doesn't Jesus mention those commandments? Bom, por que Jesus não mencionou aqueles mandamentos? It's not because he doesn't believe them.
Não é porque Jesus não acreditava naqueles mandamentos, It's not because he doesn't think they're important. não porque Jesus pensasse que aqueles mandamentos não fossem importantes, But he has a lesson for the man. mas ele tinha uma lição para aquele jovem. As Jesus mentions some of the commandments, and the man says, I'm okay. À medida que Jesus mencionou aqueles 5 mandamentos e o jovem diz, está tudo bem comigo, tenho guardado todos esses. Jesus says, all right, let's look closer. Jesus diz, tudo bem, então vamos olhar de maneira mais profunda. So in verse 21, Então no versículo de número 21, we're told that Jesus looked at him and loved him. nós lemos que Jesus olhou para ele e o amou. And out of that love, he gave him this command. E como expressão daquele amor, Jesus deu a ele o seguinte mandamento. You lack one thing, go, sell all that you have, give to the poor. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres. You will have treasure in heaven, come follow me. Você terá um tesouro no céu. Então, venha e siga-me. Now you see what Jesus is doing. Você percebe o que Jesus estava fazendo? He says, you have just told me you are a perfect law keeper. Jesus estava dizendo, bom, você me falou que você é um obediente da lei de Deus. And perfect law keepers love the Lord their God with all that they are. E pessoas que amam e obedecem perfeitamente à lei de Deus, amam o Senhor Deus com tudo aquilo que elas são e que elas possuem. So the Savior says, let's find out what you love most in this world. Então Jesus estava dizendo, vamos descobrir aqui o que você ama mais neste mundo. How do you know what you love more than anything else in this world? Como saber o que você ama mais nesse mundo do que qualquer outra coisa? You know it this way, you are willing to part with anything to hold on to what you love most. Você sabe da seguinte maneira, você está disposto a abrir mão de qualquer outra coisa para se segurar àquilo que você ama mais neste mundo. And so Jesus Christ says to this man, I want you to part with your money. Então Jesus disse para aquele jovem, eu quero que você abra mão de todo o seu dinheiro. Let's see if you love God more than your money. Vamos ver se você ama de fato a Deus mais do que você ama o seu dinheiro. And we're told in verse 22, the man is disheartened. E nós lemos no versículo de número 22, aquele jovem estava desapontado. And he eventually leaves in sorrow. Na verdade, ele se retirou triste. And the scripture tells us the reason, for he had great possessions. E as escrituras nos dizem a razão, ele tinha muitas posses. And he loved those more than he loved God. E ele amava aquelas suas posses e propriedades mais do que ele amava Deus. Now what had Jesus just done for this man? Bom, o que Jesus acabou de fazer por aquele jovem? He showed him, friend, you are not the law keeper you think you are. Ele mostrou para aquele jovem, meu amigo, você não é a pessoa obediente à lei que você pensa ser. You are a sinner in need of grace. Você é um pecador e você necessita da graça. And he was in the very presence of the Savior from sin. E ele estava na própria presença do Salvador, daquele que nos salva dos nossos pecados. So this man did not understand himself. Então aquele jovem não entendia, não compreendia quem de fato ele era. And Jesus lovingly tried to bring him to a right understanding of who he E was. Jesus, com amor, tentou conduzi-lo a uma compreensão de quem de fato ele era. Now how does this apply to us this morning? Bom, como isso se aplica a nós nesta manhã? The scripture tells us that this man is not unique. As escrituras sagradas nos dizem que aquele jovem não era único, não era singular. In fact, what we see in the heart of this man Na verdade, o que nós vemos no coração daquele jovem is in the heart of every man, woman, and child apart from saving se grace. encontra no coração de todo homem, mulher e criança que está afastado da graça. It is a spiritual disease that is fatal if untreated. É uma enfermidade espiritual que ela é fatal se não for tratada. And here is the symptom. E aqui estão os sintomas dessa enfermidade. To look to be right with God by looking inside ourselves. Quando essa pessoa procura estar
reta diante de Deus, simplesmente pelos seus próprios méritos, ou olhando para os seus And próprios atos. that is the honest witness of so many people. E, de fato, se nós observarmos, este é o testemunho honesto de muitas pessoas, elas vivem assim. I may not be perfect, Elas vão dizer, olha, talvez eu não seja perfeito, but I'm basically good. mas basicamente eu sou uma pessoa boa. And I'm going to ask God to accept me because I've been a basically good E eu person. vou dizer para Deus me aceitar porque eu tenho sido uma pessoa boa. And what our scripture tells us this morning E o que as Escrituras nos dizem nesta manhã is that this disease is found even within the people of God. é que esta enfermidade, ela se encontra até entre o povo de Deus. This man is a respected church leader. Aquele jovem era um líder respeitado da sinagoga, da comunidade ali na época. And his trust is in himself. E ele confiava em si mesmo. And Jesus says, friend, that trust will destroy you. E Jesus estava dizendo para ele, meu amigo, essa autoconfiança irá te destruir. So I ask you this morning, Então eu te pergunto nesta manhã, where is your trust? onde está a sua confiança? Are you leaning on yourself, your accomplishment, your virtue? Você vive confiado em você mesmo, nas suas realizações, nas suas virtudes pessoais? Or is your trust entirely on the Lord Jesus Ou Christ? você confia e depende totalmente do Senhor Jesus Cristo? Is your trust the words of the hymn, nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling? Seria a sua confiança como a letra daquele hino que diz, nada nas minhas mãos eu trago, somente na tua cruz eu confio. And then Jesus has something else for us. Então Jesus tem outra lição para nós. What about this command he gives this man to forsake his riches? O que pensar sobre aquele mandamento que ele deu para aquele jovem de abandonar as suas riquezas? Is this something for you and for me? Seria algo para mim e para você também? Is it sinful to have money, Seria pecaminoso ter dinheiro? to own a car or a flat? Seria pecaminoso você ser proprietário de um carro, de um apartamento? And to answer that question, we have to understand this man and our Savior's ways with this man. E para responder essa pergunta, temos que compreender aquele jovem, a maneira que Jesus lidou com ele. You see, Jesus gave this command to this man for a specific reason. Observe, Jesus Cristo deu aquele mandamento para aquele jovem por uma razão específica. He had taken his things, his possessions, which are good in themselves. Ele havia tomado suas propriedades, seus bens, suas posses, que são boas em si mesmas. And he had made them into his God. E ele havia transformado aqueles bens no seu próprio Deus. That's where his trust and confidence was in this life and the next. Era neles que a sua confiança estava depositada nessa vida. And our Lord tells us our God is a jealous God. E a Escritura Sagrada nos diz que o Senhor Deus é um Deus ciumento. He doesn't want some of you, he wants all of you. Ele não quer apenas parte de você, ele quer você de uma maneira integral. We can apply Jesus' teaching this way. Nós podemos aplicar o ensino de Jesus da seguinte maneira. Is there something in your life Há algo na sua vida that is rivaling God for your affection and your worship? que de alguma maneira está competindo com Deus em termos da sua afeição ao Senhor Deus, em termos da sua adoração ao Senhor Deus? Now, for some of us, it could be money or possessions. Para alguns de nós poderia até ser dinheiro ou posses. It could be a job where we are making ungodly decisions. Ou poderia até mesmo ser um trabalho onde você tem que tomar decisões que não são decisões piedosas. It could be a relationship or a friendship where we're not honoring the Lord. Ou poderia ser um relacionamento, ou até mesmo uma amizade que você está envolvido e na qual você não está honrando o Senhor Deus. It could be our temper or anger that is unbridled. Ou poderia ser até mesmo o temperamento ou a ira em você que não foi controlada e dominada. And Jesus' command to you and to me is part with anything
that would stand in the way of worshiping God and Him only. E o mandamento do Senhor Jesus para você e para mim é que nós devemos abrir mão de qualquer coisa que tem competido com a nossa devoção ao Senhor Deus. Now that's a hard thing. Isso é uma coisa difícil, eu sei. And that brings us then to the second thing Jesus wants us to see. E isso nos leva para a segunda coisa que creio Jesus quer que percebamos aqui. Not just that you and I would understand ourselves rightly, Não apenas que eu e você compreendamos bem quem nós somos, but that you and I would understand who God is rightly. mas que eu e você também compreendamos corretamente quem é Deus. And there are two things Jesus presses on us in this exchange. E há duas coisas que Jesus enfatiza para nós aqui a esse respeito. In the first place, God is holy. Em primeiro lugar, Deus é santo. He is righteous. There is not a trace of sin in God. Ele é reto, não existe nem mesmo um traço de pecado em Deus. Did you notice the very first two words out of this rich young ruler's mouth? Você observou as duas primeiras palavras que aquele jovem disse a Jesus? Good teacher. Bom mestre. And did you notice that Jesus fixes on those two words? E você observou que Jesus Cristo focalizou naquelas duas primeiras palavras? Why do you call me good? Por que me chamas bom? No one is good except God alone. Ninguém é bom senão Deus. Oh, what's Jesus saying there? O que Jesus está dizendo com isso? He's not saying I'm a sinner just like everyone Ele não else. está dizendo, não, eu sou um pecador como qualquer outra pessoa. But he says, you think that I'm a teacher. Ele está dizendo, você pensa que eu sou um mestre. A teacher like any other. Um mestre como qualquer outro. And you call me good. E você me chama bom. Do you understand what goodness is? Você compreende o que bondade significa? Do you understand the righteousness and holiness of God? Você compreende a retidão e a santidade de Deus? Because if you did, you wouldn't use that word good so casually. Porque se você compreendesse, você não utilizaria essa palavra bom aplicando-a a outras pessoas de maneira tão casual. And then Jesus takes him to God's law Então Jesus Cristo o conduz para a lei de Deus and shows him you don't understand the holiness of God. e mostra a ele, você não compreende a santidade de Deus. Because if you did, you wouldn't think you were as good as you think you Porque are. se você compreendesse a lei de Deus, você não pensaria que você é tão bom quanto você acha ser. You remember what God says to Israel in Psalm 50 at verse 21. Você se lembra o que Deus disse para Israel no Salmo de número 50? You thought that I was one like yourself. Você imaginava, você pensava que eu fosse um como vocês. But now I rebuke you and lay the charge before you. Mas agora eu os repreendo e eu os repreendo. That's what sin does. É isso que o pecado faz. It tries to make God like the image of a sinful O person. pecado faz com que nós olhemos para Deus como se criado a imagem de uma pessoa pecaminosa. And you see, of course, Jesus speaks with authority. E você observa claramente, Jesus fala com autoridade. And he says these things as the one who is the Son of God. E ele diz essas coisas como o Filho de Deus. He is in the bosom of the Father. Ele é aquele que, desde a eternidade, esteve com Deus. He is with the Father in the beginning. E está com o Pai desde o princípio. No one knows the Father except the Son and those to whom the Son reveals. Ninguém conhece o Pai, exceto o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. So when Jesus Christ says to this man, friend, you really do not understand the character of God. Então, quando Jesus disse para aquele jovem, meu amigo, você de fato não compreendeu o caráter de Deus. He knows exactly what he means. He is God in the flesh. Ele conhece, ele sabe exatamente o que ele está dizendo, porque ele é o Deus encarnado. So God is holy, but God is also Então, gracious. Deus é santo, mas Deus também é gracioso. And sadly, at least on this day, the ruler left
And so it is to the disciples this truth comes. Então, infelizmente, naquele dia, ao menos, aquele jovem se afastou. Então Jesus dá uma lição aos seus discípulos. Now, the scripture tells us after this man leaves in verse 24, the disciples were amazed. No versículo de número 24, as Escrituras Sagradas dizem que depois que aquele jovem se afastou, os discípulos estranharam. And then Jesus begins to teach them. He says how difficult it is for the rich to enter the kingdom of E God. Jesus começou a explicar para eles quão difícil é para os ricos entrarem no reino dos céus. Easier for a camel to go through the eye of a needle Seria mais fácil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha than for a rich person to enter the kingdom. do que para um rico entrar no reino dos céus. And then you see the disciples' reaction. E você observa a reação dos discípulos. Verse 24, they are amazed. Versículo de número 24, eles estranharam. Verse 26, they are exceedingly No astonished. versículo de número 26, diz que eles são sobremodo maravilhados. And they ask the question, who can be saved? E eles fazem a pergunta, então quem pode ser salvo? If this moral, church-going man cannot be saved, who can be saved? Se esse frequentador de igreja, essa pessoa com reputação moral não pôde ser salvo, quem então pode ser salvo? And then Jesus puts his finger on the issue. E então Jesus coloca o seu dedo bem no centro do assunto. Verse 27, Versículo de número 27. with man it is impossible. Para os homens isso é impossível. Had Jesus stopped there, friends, you and I would all be doomed. Se Jesus tivesse parado ali na sua frase, eu e você estaríamos perdidos. But he doesn't stop there. Mas ele não parou ali. Look at what he says next. Observe o que ele disse depois. All things are possible with God. Para Deus tudo é possível. You see, salvation comes from the Lord. Observe, salvação vem do Senhor. It is God who saves. É Deus quem salva. And Jesus is telling his disciples, it can be hard for those who are rich in this world. E Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, é difícil para as pessoas neste mundo. They are surrounded with temptations to trust in themselves and things. Eles estão rodeados pela tentação de confiarem em si mesmas, de confiar em coisas ao redor. But you see, salvation comes to one with empty, open hands. Mas observe, salvação vem para aquele que está com suas mãos vazias, To receive the gift of God, para receber o dom de Deus, the free gift of God. o dom gratuito de Deus. And God gives this free gift not to those who deserve it. E Deus não concede esse dom gratuito àqueles que merecem. He gives it to sinners. Ele concede esse dom a pecadores. And if we ask, how can the holy, righteous God give this great gift to sinners? E se nós perguntássemos como que esse Deus santo pode conceder esse dom a pecadores? Remember where Jesus Christ is going as he speaks these words. Lembre-se para onde Jesus Cristo estava indo depois que ele falou essas palavras. He's going to Jerusalem to hang on a cross. Ele está indo para Jerusalém para ser crucificado em uma cruz. Because Christ Jesus came into this world to save sinners. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores. He took on our humanity. Ele tomou sobre si a nossa humanidade. He lived a righteous life. Ele viveu uma vida reta. He died the cursed death of the cross. Ele morreu a morte da maldição da cruz. He rose gloriously from the dead. Ele ressuscitou gloriosamente dos mortos. So that sinners like you and I could be saved. Para que pecadores como você e eu pudéssemos ser salvos. Not because we deserve it or will do anything to deserve it, Não porque nós merecemos ou porque nós fizemos alguma coisa por merecer. but because Christ Jesus has purchased sinners by his blood. Mas porque Jesus Cristo comprou pecadores pelo seu sangue. And he has won for them eternal life. E ele concede a eles a vida eterna. And then you'll notice before this exchange is done,
Peter opens his mouth. Então você observa, depois daquela lição, Pedro abre a sua boca. And he is probably speaking for the other disciples. E talvez Pedro estivesse falando também pelos outros discípulos. And poor Peter, often he speaks and it's just wrong. Coitado do Pedro. Geralmente ele falava e ele estava errado. But he speaks as someone who is sincere in heart. Mas ele fala como alguém que é sincero. And he says in verse 28, what I expect many of us, certainly I, would have wanted to say at a moment like E no this. versículo de número 28 ele diz algo que eu creio, talvez nós gostaríamos de dizer, pelo menos eu gostaria de dizer em um momento como aquele. Jesus, we've left everything and followed you. Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. We're not like that rich man. Nós não somos como aquele jovem rico. He walked away from you. Ele se afastou de ti. But I gave up my fishing business. Mas eu abandonei a minha indústria de pescaria. And I left my family. Eu deixei a minha família. And I've been with you these 3 years. E eu tenho andado contigo durante esses 3 anos. And look at the gentle way Jesus speaks to E him. observe a maneira generosa que Jesus responde a ele. He says, whatever you leave for my sake and the gospel, Ele diz, qualquer que tenha sido aquilo que você abandonou por minha causa e por causa do Evangelho, you'll receive 100-fold in this time. você vai receber Houses o and dobro nesse mundo. houses and brothers and sisters, Casas, irmãos e irmãs, and mothers and children and lands, e mães e filhos e terras. with persecutions and in the age to come, eternal life. O cêntuplo, na verdade, não foi o dobro, né? Com perseguições para que entre no reino dos céus. Now, some take these verses very literally. Bom, algumas pessoas pegam esses versículos e eles aplicam de maneira bem literal. And they misunderstand what Jesus is trying to say. E eles não compreendem o que Jesus está ensinando aqui. Now, I live very near my mother, and I love my mother dearly. Bom, eu vivo bem próximo da minha mãe e eu amo muito a minha mãe. I don't know what I would do with 100 mothers. Eu não sei o que eu faria com 100 mães, por exemplo. So don't press Jesus' words to mean what he didn't mean. Então, por favor, não torça as palavras de Jesus, fazendo-as significar aquilo que elas não querem, que Jesus não quis dizer. What's Jesus telling you and me? O que Jesus está dizendo aqui para você e para mim? God is unbelievably generous. Ele está dizendo que Deus é generoso, além daquilo que você pode imaginar. And you'll never put God in your debt. E que você nunca fará com que Deus seja um devedor a você. Deus nunca será um devedor a você. And if you do give up something he's called you to give up, E se você abandonou alguma coisa que Ele exigiu que você abandonasse, he will bless you and bless you and bless you. Ele vai te abençoar e te abençoar. In his own way, in his own time. Na sua própria maneira, no seu próprio tempo. And you will see this is God's unearned gift. Então você veja, esse é um dom imerecido que Deus concede. So I want us to close this morning with 2 questions by way of application. Então eu gostaria de encerrar com 2 perguntas como forma de aplicação. In the first place, have you reckoned with the holiness of God? Em primeiro lugar, você já considerou e considera a santidade de Deus? In 1927 in the United States, a book was published titled My Idea of God. Em 1927, nos Estados Unidos, foi publicado um livro cujo título era A Minha Ideia de Deus. And the contributors were asked, what do you think God is? Who do you think God E os is? escritores daquele livro perguntavam, quem você pensa que Deus é? One of the contributors was J. Gresham Machen, a well-known Reformed pastor and teacher. Um dos escritores foi John Gresham Machen, um pastor e professor. And he says at the very beginning of his essay, E logo no início do capítulo que ele escreveu, ele disse o seguinte: it really doesn't matter who I think God is. na verdade, não importa quem eu penso que Deus é.
What matters is, has God revealed himself? Has he told us who he O is? que importa é, Deus de fato se revelou a nós, Deus de fato nos disse quem Ele é, And we live in a world where, because of sin, people try to create God after their own image. e nós vivemos em um mundo que por causa do pecado as pessoas tentam criar Deus, ou fabricar Deus à sua própria imagem. We live and work among people who believe in a God that accepts them for who they are, no matter what. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas pensam que Deus vai aceitá-las pelo que elas são, não importa a maneira como elas estão vivendo. Who makes no demands on life. É como se para elas Deus não fizesse nenhuma exigência nesta vida. Who would never hold us accountable for what we've Que done. elas nunca terão que prestar contas a Deus daquilo que elas fazem. Who lets us think and live any way we want. Como se Deus nos deixasse viver da maneira como nós queremos viver. And friends, Jesus Christ, God in the flesh, says that is not who God is. Meus amigos, Jesus Cristo, o Deus encarnado disse, não é assim que Deus é. And if you have reckoned with the God of the Bible, E se você de fato considerar o Deus da Escritura, da Bíblia, understand this God will never be popular in the world. você vai compreender que esse Deus nunca se tornará popular nesse mundo. But what's important is this true? Is this God real? Mas o que é importante é, esse Deus, ele é real, ele é verdadeiro, And whatever we may have to face or suffer by proclaiming and serving this God, e qualquer coisa que nós tenhamos que sofrer pelo fato de proclamarmos e pregarmos esse Deus, it is worth it because we know this God is true. é digno, é válido, porque nós sabemos esse Deus é verdadeiro. And then the second question, E então vem a segunda pergunta. have you reckoned with the grace of God? Você já compreendeu, já refletiu sobre a graça de Deus? Have you understood Jesus' teaching that there is nothing you can do to be right with God? Você já compreendeu o ensinamento de Jesus, que não existe nada que você possa fazer para se encontrar reto diante de Deus? The only way to God is through his Son, whom he has sent into this A world. única maneira de você chegar-se a Deus é por meio do seu Filho que Ele enviou a esse mundo. Have you put your trust in him and his merits alone? Você já colocou a sua confiança, a sua fé em Cristo Jesus e somente nos méritos de Jesus? Have you received him as your Savior, as your Lord? Você já o recebeu como o seu Salvador, como o seu Senhor? Turning your back to sin and turning your face to Jesus Christ. Você já deu as costas ao seu pecado e se voltou para Jesus Cristo? And then there is something here for those of us who have said yes to Jesus Christ and have walked with Jesus E Christ. há algo aqui para nós que já cremos em Jesus Cristo e já temos andado com Cristo. Here is Peter, and he is a man who has given up much for Jesus. Aqui está Pedro. Pedro era um homem que havia abandonado muitas coisas pelo amor a Jesus. And his question shows there's just a little bit of the rich young ruler inside Peter. E a pergunta de Pedro mostra que ainda existia um pouquinho daquele jovem rico dentro do coração de Pedro. Even sincere followers of Jesus Christ can fall back into these old ways of thinking. Até alguns seguidores de Jesus, sinceros, podem de alguma maneira escorregar e se voltarem àquela maneira antiga que eles pensavam. And as the Savior says to you this morning, E à medida que o Salvador diz a você nesta manhã, as you live the Christian life, à medida que você vive a vida cristã, and you look back on the things that you have lost and you have given up for se Jesus, você olha para trás, para as coisas que você abandonou, para as coisas que você perdeu, deixou de lado por causa de Jesus, and as you think back how the world has laughed at you, has mocked at you, has not understood your life, e você percebe a maneira como o mundo zomba de você por isso, e não compreende a sua vida, it can be tempting to say, what is this all about? pode ser talvez até tentador você pensar,
Qual que é o valor de tudo isso? And here, listen to your Savior. E aqui, então, ouça o seu Salvador nessa manhã. He says, yes, you will suffer for me. You will give things up for me. Ele diz, sim, você sofrerá por minha causa. But Você vai entregar algumas coisas, vai abandonar algumas coisas por minha causa. But look around. Do you see how God has blessed you in so many ways? Mas olhe ao redor e veja como Deus tem te abençoado de inúmeras maneiras. You see the mercies that I've poured out upon you through my Son. Observe as misericórdias que eu tenho derramado sobre você por meio do meu Filho Jesus. The blessings that have come to you as you have worshipped and lived among the people of God. Considere as bênçãos que têm vindo sobre você à medida que você vive a vida cristã e adora com o povo de Deus. And then do you see verse 30, there is the gift, the free gift of eternal life that E aí awaits você you. observa no versículo de número 30 que diz que ainda existe o dom gratuito da vida eterna. And no one can take away and you cannot lose what God has E given. ninguém pode te arrancar isso. E você não pode perder esse dom da vida eterna. So here is Peter struggling to reckon with the grace of God. Então aqui está Pedro lutando para compreender bem a graça de Deus. And I think every Christian can identify with E Peter. eu creio que todo cristão pode se identificar com Pedro. And the good news is God is more gracious than we could ever expect him to be. E a boa notícia é que Deus é mais gracioso do que nós podemos imaginar que Ele é. And he does not change. E Ele não muda. And we know this not because it's how we feel, E nós sabemos isso não pelo que estamos sentindo, but we know it because he has said it in his word. mas nós sabemos disso porque Ele disse And, esta verdade na sua palavra. and we praise him for this E nós o louvamos until por we isso, see the Savior. até que nós o vejamos. Let us pray. Vamos orar.